Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 24 de maio. O Senado Notícias está no ar. As atividades de hoje no Senado começam daqui a pouco com a reunião da primeira comissão do dia. Vamos ver a agenda aqui no telão. Às 9 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos deve começar a votar projetos. Um deles permite que participantes de plano de previdência complementar escolham o regime de tributação quando obtiverem o benefício ou resgatarem os valores acumulados. A Comissão de Assuntos Econômicos volta a se reunir às 11 horas para debater os impactos econômicos da dependência do Brasil da importação de fertilizantes. Também às 11, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar 8 itens, incluindo a regulamentação da profissão de educador físico. Para as 2h30, está marcada a reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Os senadores devem votar, entre outros itens, um projeto que estabelece direitos para motoristas de aplicativos. Já a sessão plenária do Senado está marcada para as 4 da tarde e, por enquanto, tem apenas um item. Mas 4 medidas provisórias podem entrar na pauta se forem lidos os relatórios. Vamos conferir aqui no telão. O item que consta oficialmente da pauta do plenário é o projeto que torna obrigatória a divulgação do Estatuto da Juventude e cria a Semana Nacional do Estatuto da Juventude. Uma das medidas provisórias que depende de leitura cria o FUNAPOL, Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal. Outra medida provisória que pode entrar na pauta trata da renegociação das dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Também pode entrar na pauta desta terça-feira a medida provisória que cria o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário e o Prêmio Portas Abertas. E ainda pode ser lido o relatório para a votação da medida provisória sobre suspensão de concessões no caso de descumprimento de obrigações por integrante da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Como vimos na agenda, o Senado pode votar hoje uma medida provisória que permite a renegociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A MP já foi aprovada na Câmara dos Deputados. O texto permite o abatimento de 86,5% nas dívidas de estudantes junto ao Fundo de Financiamento Estudantil de contratos formulados até o segundo semestre de 2017. O desconto pode aumentar para 92% caso o devedor esteja inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. O texto também muda regras de transação de qualquer tipo de débito, permite o uso de visitas virtuais para avaliar cursos superiores pelo Ministério da Educação e cria um parcelamento de dívidas para entidades beneficentes da área da saúde, como santas casas e hospitais filantrópicos. Isabelle é estudante de engenharia civil de uma faculdade particular. Ela conta que a única maneira de fazer o curso foi usando o financiamento estudantil. Eu uso o FIES porque eu não tenho uma condição tão boa para poder fazer uma faculdade desse nível. Eu precisei fazer a renegociação do FIES porque eu fiquei um tempo parada sem pagar devido à pandemia. A pandemia não me permitiu continuar o processo do FIES e aí ficou parada essas parcelas. Aqueles com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias, na data da publicação da medida, podem ter desconto de 12% para pagamento à vista ou parcelar em 150 meses, com perdão dos juros e das multas. Outra novidade é a permissão para que alunos com cobrança judicial de dívidas contra si participem da renegociação. De acordo com o governo, a taxa de inadimplência desses contratos em atraso de mais de 90 dias é de 48,8%, somando 7,3 bilhões em prestações não pagas. Também pode ser votada hoje pelo Senado a medida provisória que cria o Programa de Serviço Voluntário para jovens e pessoas acima de 50 anos. A MP, já aprovada na Câmara dos Deputados, tem como objetivo diminuir os impactos da pandemia no mercado de trabalho. O desemprego no Brasil, com uma taxa acima dos 11%, afeta principalmente os jovens em início de carreira. A falta de qualificação dificulta a entrada no mercado de trabalho. Para amenizar esse quadro, agravado pela pandemia da Covid-19, o governo lançou o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário.
Os voluntários que aderirem ao programa irão executar atividades de interesse público por até 22 horas por semana e realizar cursos técnicos de formação e qualificação profissional oferecidos pelo Sistema S. Eles irão receber uma bolsa-auxílio com base nas horas de estudo e serviço, com referência no salário mínimo, além de vale-transporte e seguro contra acidentes. A seleção dos voluntários ficará a cargo dos municípios e do Distrito Federal. Os escolhidos não podem substituir servidores efetivos. Após cumprir as etapas do programa, os voluntários devem ser encaminhados pelas prefeituras para a inclusão no mercado de trabalho. Poderão participar do programa os jovens com idade entre 18 e 29 anos, as pessoas com mais de 50 anos sem emprego formal há mais de 2 anos e pessoas com deficiência. Terá prioridade quem já é beneficiário dos programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil ou pertence à família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Não poderá participar do programa quem recebe aposentadoria, pensão ou auxílio do Regime Geral de Previdência Social ou de regimes próprios. A medida provisória que cria o Programa de Serviço Civil Voluntário já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora chega ao Senado para ser apreciada. Para os senadores da oposição, o texto da MP pode precarizar as relações de trabalho. Não há dúvida nenhuma que o trabalho voluntário, nesse momento, legalizado, vai precarizar as atividades do trabalhador. E claro que os municípios vão adotar esse sistema sem nenhuma responsabilidade social. Em um momento de alta taxa de desemprego e de grave perda de renda dos trabalhadores, nos causa, claro, enorme preocupação um programa de serviço social voluntário, entre aspas, né? E quem perde é o trabalhador sempre. O mais importante é o jovem que está lá desempregado, acima de 50 anos, né? Que estão desempregados e que precisam realmente de um apoio. Então é melhor do que dar um programa sem contrapartida nenhuma, né? Nesse projeto aí há um trabalho, uma contrapartida, e isso melhora bem a relação, né? Não é uma coisa que é dada de graça. Então o trabalho é importante e vamos votar favorável. Outra medida provisória que pode entrar na pauta de hoje permite o uso de recursos do FUNAPOL, Fundo da Polícia Federal, no pagamento do plano de saúde dos policiais. O texto tem que ser votado até amanhã, senão perde a validade. O Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, FUNAPOL, foi criado em 97. Os recursos vêm de taxas cobradas por serviços prestados pela Polícia Federal, multas, receitas obtidas com concursos públicos, doações, dentre outros. O dinheiro era usado apenas para pagar despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos servidores em missões de natureza oficial. A medida provisória já aprovada pela Câmara e que será analisada agora pelo Senado permite que os recursos do fundo sejam usados também para financiar um plano de saúde para os policiais federais. O texto original permitiu o uso de até 30% dos recursos do fundo para o pagamento de todas essas despesas. Os deputados aumentaram esse percentual para 50%. Os deputados incluíram também a possibilidade de que os recursos possam ser usados para pagar indenizações por tempo de disponibilidade, ou seja, para pagar o servidor que, após a jornada regular, permanecer voluntariamente à disposição do serviço, conforme escala prévia e disponibilidade orçamentária. De acordo com o texto, não haverá cobrança de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre essa indenização. Os valores não poderão ser incorporados à remuneração do servidor ou usados como base de cálculo para outras vantagens. Amplia, né, os recursos para custeio, indenização, inclusive para o plano de saúde, de 30% para 50%. E cria a possibilidade de pagar as indenizações, que é exatamente para aproveitar, né, o contingente, que é pequeno, já que não houve concurso, não houve o chamamento dos concursados,
para poder utilizar, né, as pessoas com trabalho voluntário, né, ou extraordinário, fora do expediente, e aí haverá uma indenização que também não terá imposto de renda e também não incorpora ao salário. Nesta semana teremos também uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Na quinta-feira, às 14h, senadores e deputados vão votar vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Parlamento. A Comissão de Direitos Humanos discutiu ontem em audiência pública a prática do assédio, não o sexual nem o moral, mas aquele dirigido contra as instituições. O que é o assédio institucional? Ele ataca as instituições, tá certo? Ele não procura especificamente atacar o fulano A, B ou C, o Pedro, José ou a Maria. Ele ataca o conjunto daqueles que fazem com que essas instituições funcionem, com o fim, primeiro, de deslegitimar essas instituições. Na audiência para discutir o assunto, representantes de servidores públicos de vários órgãos apontaram o aumento dessa prática no setor e como ele se revela. Como é que nós somos assediados? Nós somos assediados porque a gente trabalha em prol do desenvolvimento científico e tecnológico, na CAPES, no CNPq, com bolsas, com financiamento à pesquisa, sem discriminar a área, sem discriminar pesquisadores, tentando compensar as desigualdades regionais. E o que vem e faz o governo? Ele ataca a ciência. Ele diz que a ciência não dá resposta para a sociedade. É um governo que nega a ciência. O que nós vimos na pandemia? Não era só a questão da vacina, era a questão da ciência. A ciência estava produzindo vacinas que poderiam ter evitado as milhares de mortes que tivemos no Brasil. A ciência estava recomendando a não aglomeração, o uso de máscara. E o que o governo fez? Atacou a ciência. Negou a ciência, promovendo a morte. E ao fazer isso, ele cortou o orçamento na área de ciência e tecnologia. Nós nunca tivemos neste país um orçamento tão reduzido para a área de ciência e tecnologia. Tem a ver com uma desqualificação recorrente que está presente nos discursos do presidente, do ministro da Economia, que fala que a gente está na idade da pedra, né, só para reproduzir algumas falas. É evidente que o caso do assédio ele não é uma exclusividade do atual governo, né, mas ele nesse governo ganha escala. Para a antropóloga e professora da UNB, Carla Costa Teixeira, um dos mais nocivos casos de assédio institucional foi o fim dos fóruns de participação social, uma garantia da Constituição de 88. Em 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, ao comemorar 100 dias de seu governo, ele enterrou de vez a participação social. Ele, de forma espetacular, parecia que não bastava, por decreto, extinguir essa política, ele comemora 100 dias extinguindo dezenas de conselhos e comissões. Os representantes de servidores pediram a aprovação da PEC 27 de 2021, que transforma o IBGE, o IPEA e o INEP em instituições permanentes de Estado. A proposta da senadora Leila Barros está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A PEC 27, ela nasceu como uma reação a esse fenômeno do assédio institucional. Ela visa, a PEC 27, e aqui eu encerro, fornecer uma espécie de blindagem ou de proteção constitucional a organizações que são produtoras de informação e de análise e de avaliação de políticas públicas, como são o INEP, como são o IBGE, o IPEA e também a CNPq e CAPES, né, contra esse tipo de fenômeno. Está havendo uma desconstrução das políticas de Estado, né? E pelo assédio que está havendo nos próprios servidores, mas a gente sempre fala o servidor, né? Mas não é só o servidor. É o coletivo todo, é o povo brasileiro que acaba sendo o grande prejudicado. E termina fortalecendo a PEC 27. Quero mostrar aqui mais uma vez a importância dessa PEC. Leila do Vôlei, a autora, senador aqui de Brasília, né? E o Cajuru é o relator. Tenho certeza que o presidente da CCJ
Davi Alcolumbre vai ficar sabendo desse apelo de vocês, feito aqui nessa audiência pública, para que a PEC vá a voto naquela comissão. Os impactos da pandemia na educação foram examinados mais uma vez na subcomissão temporária que acompanha o problema. Na audiência dessa segunda-feira, senadores e convidados debateram o processo de retorno às aulas presenciais e dados de pesquisas sobre aprendizagem e evasão escolar. Dados apresentados pelo presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação apontam: quase metade dos alunos do ensino básico no Brasil, 49,6%, estão em escolas das redes municipais, 32% em escolas estaduais, 17,4% nas particulares e 0,8% em escolas federais. A última pesquisa feita pela entidade apontou que mais de 80% das escolas já retornaram 100% ao padrão presencial. Não é só trazer o aluno e colocar na escola, é buscar o aluno e acompanhar, monitorar. Por que isso é muito importante? Porque ao estar na escola, toda uma rede protetiva vai sendo acionada e esse aluno vai sendo atendido. Uma ferramenta tecnológica desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e pela Undime, a Busca Ativa Escolar, está apoiando esse processo de retorno e permanência de crianças e adolescentes na escola. Quero chamar a atenção para os dirigentes municipais, as redes, para o uso da estrutura da plataforma da Busca Ativa Escolar, não tem custo nenhum, está à disposição. Dados do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER, mostram que as duas pontas do ensino, o infantil e o superior, foram os mais afetados pela evasão escolar durante a pandemia. No ensino fundamental, a frequência vinha aumentando também, houve a queda na pandemia, mas recuperou. Então, no ensino fundamental 2, por exemplo, não há problema de evasão se comparado com a tendência anterior. Nem no ensino médio houve uma volta. No ensino superior, houve uma queda e não recuperou ainda em 2022. Pesquisas apontam dificuldades quanto ao aprendizado e também as diferenças causadas pela desigualdade de renda e de oportunidades. Os alunos mais pobres vão ter perdido grande parte da sua oportunidade de aprender durante esses 2 anos, por morar em casas lotadas, sem celular, sem internet, com pais que não têm escolaridade suficiente para conseguir ajudá-los. Os resultados mostram que as crianças que estavam na pré-escola em 2020 aprenderam somente 64% do que havia sido aprendido em matemática pelas crianças de 2019. E as crianças mais pobres aprenderam somente metade do que havia sido aprendido em 2019. Ou seja, obviamente a pandemia afetou bastante o aprendizado. Já está no Senado a medida provisória que libera recursos para a reconstrução das estradas destruídas pelas chuvas. A MP foi editada no fim de janeiro deste ano e já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Os recursos foram destinados ao Ministério de Infraestrutura e o objetivo é que o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, possa reconstruir as rodovias que foram afetadas pelas fortes chuvas que caíram nesses estados no início do ano. Os estragos comprometeram não só o transporte de pessoas, como também o de mercadorias, além de ter aumentado o risco à segurança. Dos 418 milhões de reais, 191 milhões foram destinados à região sudeste, 133 milhões para a região norte, 58 milhões para o nordeste e 36 milhões para a região centro-oeste. Até o momento, dos 418 milhões de reais, já foram comprometidos 321 milhões, em torno de 77%, sendo que 129 milhões, ou 31%, já foram pagos. O Senado deve votar nos próximos dias a medida provisória do governo que destina 700 milhões de reais aos municípios atingidos pelas chuvas nos estados da Bahia e Minas Gerais. A MP já foi aprovada na Câmara dos Deputados.
As enxurradas de dezembro e janeiro atingiram com mais força os estados da Bahia e de Minas Gerais. Na Bahia, 470 mil pessoas ficaram em situação de vulnerabilidade, das quais 80 mil desabrigadas ou desalojadas pelas inundações em 13 municípios. Em Minas Gerais, foram mais de 40 mil pessoas atingidas em 84 municípios que decretaram estado de emergência ou calamidade pública. A medida provisória, que abre crédito extraordinário de 700 milhões de reais para o governo atender as regiões afetadas pelas chuvas de dezembro, foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora vai ser votada no Senado. 200 milhões são para a distribuição de alimentos à população e 500 milhões são para a proteção social e a estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Quando a medida provisória ela é editada, automaticamente esses recursos já podem ser utilizados pelo governo. Inclusive, a medida provisória traz um tipo de crédito peculiar, chamado crédito extraordinário, em que a destinação de recursos, a origem de recursos não precisa nem ser determinada de imediato, visto que se tratam de despesas imprevisíveis e urgentes. Como foi editado no último dia de 2021, necessitava de um procedimento, que é a reabertura de crédito do Executivo, para poder ser utilizado em 2022. Essa autorização de reabertura ela foi feita no dia 20, por uma portaria do Ministério da Economia, e com isso, a partir de então, o governo pôde transferir os recursos para os municípios atingidos pelas chuvas. Projeto que busca incentivar o desenvolvimento de veículos elétricos no Brasil será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos e já foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Em meio à necessidade de diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera, veículos movidos a energia elétrica são uma opção mais ecológica em relação aos convencionais. Para incentivar a pesquisa dessa tecnologia no Brasil, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou o projeto de lei que determina que as empresas beneficiadas por renúncias fiscais no programa Rota 2030 deverão aplicar 1,5% do benefício tributário em pesquisas sobre o desenvolvimento de veículos elétricos. Nosso país, dotado de inúmeras riquezas minerais, deveria estar buscando novas formulações químicas de baterias que usem os recursos de que dispomos em abundância. Assim, poderemos fabricá-las aqui mesmo, agregar valor e então exportá-las aos mercados externos, em vez de simplesmente enviar esses recursos para que outros países façam a manufatura das baterias. Além de poluir menos, os veículos elétricos podem ser também uma opção mais econômica na hora de abastecer. Ele consome muito menos dinheiro, quer dizer, você gasta muito menos energia elétrica, muito menos dinheiro com energia elétrica do que gastaria com combustível fóssil. A manutenção tende a ser barata, porque o projeto do carro elétrico é muito mais simples, trata-se de um motor elétrico e nos remete à infância, no carro de bate-bate, que você só tem um acelerador e um freio. Para não dizer que não tem mais alguma coisa, o câmbio é substituído por uma chave onde você diz se você quer andar para frente ou para trás. Mas se por um lado os veículos elétricos são movidos por uma energia mais barata, onde abastecê-los ainda pode ser um problema. Quando eu falo de recarga, a gente lembra da necessidade de uma tomada própria, onde vai se gastar aí em reais hoje 7 a 8 mil reais, para se comprar uma tomada própria, visto que ele vem pronto para que se faça recarga em tomadas normais, 220 volts, mas essa recarga é muito demorada, a ponto de, se você tiver com meia carga e precisar completar essa carga, isso pode demandar até 2 dias. E já numa tomada própria, isso se recarrega em 1h30, 2 horas. Se eu vou usar o carro para atividades urbanas, ok, pode comprar tranquilamente. Mas se eu tenho a intenção de viajar com ele, não é a hora ainda. Carros movidos a eletricidade já são populares em alguns países do mundo. Na Alemanha, por exemplo, esses veículos representaram 26% das vendas de carros em 2021. No mesmo ano, aqui no Brasil, esse número foi de apenas 0,14%.
Levando em consideração os veículos híbridos, que utilizam tanto eletricidade quanto combustão para se locomover, esse número sobe para 1,8%. A principal limitação para o povo brasileiro é seu alto custo e a conta de energia. Observando países como Estados Unidos e Alemanha, que dão incentivos à indústria e à própria população para o consumo desse tipo de veículo. Após ser aprovado pela CCT, o projeto foi encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Uma proposta de emenda à Constituição quer estabelecer novamente os antigos quinquênios para juízes e outras categorias do serviço público. A medida pode ser uma solução para os chamados supersalários, mas ela não é consenso entre os senadores. A proposta recria o adicional por tempo de serviço e prevê um subsídio de 5% a cada 5 anos para a magistratura e para os integrantes do Ministério Público, até o máximo de 35%. Esse adicional não faz parte do teto de remuneração estabelecido para os servidores públicos, que hoje é de quase R$ 39.300. A PEC é de 2013 e o primeiro signatário dela é o ex-senador Gin Argelo. O objetivo é valorizar a experiência desses profissionais e as respectivas carreiras. Chegou a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça em 2014, foi aprovada na forma de substitutivo e foi debatida pelo plenário ainda em 2014, mas nunca chegou a ser pautada para votação no plenário. Ela foi arquivada em 2018 e foi desarquivada agora em 2019. Ela recebeu recentemente 10 novas emendas, todas elas estendendo a vantagem para alguma categoria do serviço público. Mas o texto ainda não é consenso entre os senadores. A PEC 63 ela deixa de fora os nossos defensores públicos, né? Mas inclui o Ministério Público. A justiça só funciona com as duas partes. De um lado, o Ministério Público como acusador e do outro lado, a defensoria como defensora do cidadão que está no banco dos réus. Por que eu fortaleço tanto o acusador e deixo o defensor sobrevivendo em dificuldades? Essa PEC, ela constrange os senadores, porque nós não queremos nenhum tipo de embate com os outros poderes. Não é o momento, são 11 milhões de desempregados no país e uma discussão muito ampla. Se nós queremos realmente garantir aumento para as várias categorias, então vamos acabar com o teto salarial. Vamos ser mais honestos com os brasileiros, com os contribuintes. Acaba com o teto e cada poder dá o aumento e assume o ônus com os brasileiros da forma que achar melhor. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, defende o pagamento do chamado quinquênio, mas coloca como condição o fim dos supersalários. Nós temos também a pendência da apreciação de um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, já foi aprovado na Câmara, voltou para o Senado e hoje está na CCJ, que regula o extrateto, as verbas indenizatórias e que busca encerrar de uma vez por todas a possibilidade dos chamados supersalários no Brasil. Então, essa é a lógica principal de se regular essas verbas indenizatórias com clareza, com limitações, respeitando-se o teto constitucional remuneratório e, ao passo disso, e em contrapartida, a estruturação da carreira através dos adicionais de tempo de serviço. Corrige uma injustiça, que é o fato de que alguém em início de carreira tem a mesma remuneração de um profissional no final da carreira. Isso acaba sendo um desestímulo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.